Oi gente, tudo bem? Eu tô no meu direito, tá na área. E nesta semana a gente vai bater um papo sobre racismo e injúria racial. Você sabe diferenciar os dois? Pois é, confira comigo nesta edição do Tô no meu direito. Vem! E olha, gente, quem vai passar mais informações é a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui do município, Mariane Oliveira. Doutora, eu quero que você explique para a gente, primeiramente, qual a diferença entre racismo e injúria racial. Como é que a gente consegue distinguir, diferenciar esses dois crimes no dia a dia? Como é que funciona? O crime de injúria racial, ele é um crime que ofende um indivíduo, ele é direcionado para um indivíduo. E aí, em razão de elementos de raça, de cor, de etnia, de religião, né? E o crime de racismo são as práticas de preconceito direcionado para uma coletividade, para um grupo de pessoas, para oriundos de determinado local, de determinado país ou praticantes de determinadas culturas. Enfim, a diferença principal é esse destinatário, né? Que a lei traz, né? Uma interpretação legal é que a diferença é o destinatário. Mas de forma prática é difícil perceber mesmo essa diferença, é mais uma diferença conceitual, porque quando a gente analisa e observa uma ofensa, por exemplo, que acontece muito, né, em estados de futebol, que a gente vê, de ofender ou direcionar para uma pessoa preta a alcunha de macaco. Quando direciona, para essa pessoa preta essa acusação, essa pessoa, por mais que esteja falando para aquele indivíduo unicamente, ela está dissociando toda uma leitura, que faz ela acreditar que pessoas pretas estão ligadas a indivíduos primatas, né? Então a gente vê que de forma prática são práticas de racismo que se reproduzem e que se reproduzem, né? A diferença é mais conceitual e no tipo penal. Agora, doutora, justamente isso, sobre pena. Como é que fica estabelecida essa pena para quem comete racismo e para quem comete injúria racial? Tem diferença? Como é que funciona? Tem sim, tem diferença sim. O crime de injúria racial, ele tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e é possível o pagamento de multa. O crime de racismo, ele varia conforme as condutas. Então, tem condutas que são punidas com pena de 1 a 3 anos, outras de 2 a 5 anos, e aí vai variando de acordo com aquelas hipóteses que tem, na Lei 7.716 de 68, que é a Lei de Combate ao Racismo, que é a Lei CAO, Já a injúria de 1 ano a 3 meses, conforme o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Doutora, existem várias críticas, normalmente que a gente faz no dia a dia com relação justamente a essa aplicação da pena de forma efetiva. Muita gente comete crime de injúria racial, de racismo e não é punida devidamente. Então, existe alguma atualização nessas leis, para tornar esses dois crimes aí mais duros, de certa forma, uma punição mais dura para quem comete esses crimes? Como é que funciona? Esse ano a gente vem tendo algumas movimentações ainda insuficientes, mas a gente tem tivemos a aprovação, pelo Senado, pelo plenário do Senado, do projeto de lei que visa a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, então aumentando a pena, ao invés de ser de 1 a 3 anos, passando a ser de 2 a 5, com algumas agravantes, como por exemplo, situação em que o caso de racismo ou a injúria racial ocorra no espaço de um evento esportivo, por exemplo. Então, tem ocorrido alguns movimentos, para, de alguma forma, trazer leis mais duras, mas ainda assim são insuficientes, Inclusive, é importante, se a gente pensar que o crime de injúria racial, muitas vezes, por ser um crime com pena mais baixa, vinha sendo usado como uma cortina de fumaça para efetivamente não colocar como um crime de racismo. Então, equiparando as penas, a gente consegue, talvez consiga muito mais a dizer qual é o crime que está sendo cometido efetivamente, que é um crime de racismo, ainda que seja utilizado como injúria racial. Ao meu entendimento, a gente vê são práticas de racismo se reproduzirem. Doutora, a gente falou muito de quem comete um crime, Mas agora, quem sofreu com esse tipo de crime, com injúria racial, com racismo, qual a orientação que você passa para essa pessoa, o que ela deve fazer, como agir? Certo. Um dos passos muito importantes é não deixar de registrar. Então, procurar uma delegacia, registrar o boletim de ocorrência para que seja aberta uma investigação
E eu sempre falo também que não deixar de procurar a esfera civil, não deixar de dar entrada no processo civil para poder pleitear uma indenização por danos morais, porque precisa ser combatido, né? E muitas vezes tem sido insuficiente a forma, né, que essas pessoas que cometem racismo, os injúrias raciais vêm sendo punidas. Então, a gente tem visto, inclusive aqui em Feira de Santana, um crescimento absurdo nos casos, né, de racismo que vem ocorrendo em vários âmbitos da sociedade. Então, precisamos mesmo que seja dada uma atenção e que seja efetivamente colocado em prática, né? Que o cidadão, ao procurar uma delegacia, ele não tenha dificuldade de registrar o seu boletim de ocorrência em razão do crime de racismo. Precisamos ter uma delegacia direcionada para combate aos crimes de racismo. Mas, enfim, estamos caminhando e seguimos nessa luta, né, para que cada vez mais as pessoas se conscientizem, entendam, enxerguem e entendam a importância de denunciar, para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade livre, né, de racismo. Ok, doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. E olha, gente, eu tô no meu direito, tá ficando por aqui, mas na próxima semana você já sabe que a gente tem um encontro marcado. Tchau, beijo!